Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Helder, o vosso professor de Física, e estamos em mais um vídeo do canal Física em Foco. Bom, na aula de hoje nós estaremos falando sobre a acústica, que é a parte da física que estuda o som e que é uma sub-área da ondulatória. E vamos restringir nosso estudo a essa parte aqui da intensidade sonora e nível sonoro, que também é chamado de nível de intensidade sonora. Conforme eu já falei na sala de aula, existem três qualidades fisiológicas do som, que é a altura, o timbre e a intensidade. A altura tem a ver com a frequência, onde nós vimos que um som agudo é um som com alta frequência, enquanto o som de baixa frequência é um som grave. Já o timbre é uma qualidade fisiológica que vai fazer com que você possa diferenciar um som tocado por um instrumento, como uma flauta, por exemplo, e um som tocado por um outro instrumento, tipo o piano. Mesmo que esses dois instrumentos emitam sons com a mesma frequência, né? Tipo uma nota musical lá, o dó. O som de mesma frequência ele vai ser assim diferenciado pelo timbre, tá? Então essa é a qualidade fisiológica do som. E a terceira qualidade fisiológica é a intensidade, que tem a ver com um som forte e um som fraco, né? Quando você mexe no volume de um som, você está mexendo na intensidade. Pois bem, então nós vamos agora definir o que é a intensidade sonora, que a gente utiliza essa letra aqui I para identificar a intensidade sonora. E nós definimos a intensidade como sendo, fisicamente, né, como a potência sonora recebida por unidade de área de uma superfície. Ou seja, nós podemos dizer que a intensidade sonora seria a quantidade de energia por segundo que uma unidade de área recebe naquele momento, tá? Bom, aqui você tem uma... Eu tentei pegar da internet um GIF aqui, né, que é uma figura animada, só que eu não consegui salvar, né? Mas aqui seria mais ou menos um emissor de som e as ondas elas irão se propagar tridimensionalmente, né? Por todo o espaço aqui, beleza? Então você tem aqui essas setas aqui servem para você indicar como é que as ondas irão se propagar. E aqui eu tenho uma simulação, né? Uma animação. Então no meio aqui eu teria uma fonte sonora. Beleza? E aqui é como as ondas se propagam, né? Se propagam em três dimensões e formando essas áreas que são superfícies esféricas, né? Claro que você tem um corte, né? Um corte aqui para você poder visualizar esse efeito aí, beleza? Bom, então matematicamente a gente define a intensidade sonora como por essa equação aqui, onde eu vou colocar aqui ao lado, seria a energia, quantidade de energia que é dada em Joule. E eu já falei ali em cima, né, que é a intensidade sonora, beleza? A seria a área, que é dada em metro quadrado no SI, e ΔT é o intervalo de tempo que a gente usa segundo, tá? No SI também. Bom, então essa é a definição de intensidade sonora, matematicamente falando, beleza? Mas nós podemos reescrever ela em termos de potência, que eu vou mostrar daqui a pouco. Apesar de que em física 1 a gente já vê que a potência sempre é dada por energia por ΔT, né? Energia dividido por tempo, tá? Mas nós vamos falar melhor nos próximos slides. Bom, como a intensidade sonora ou como o som, né, ele se propaga em três dimensões, nós podemos dizer que a forma como ele se propaga permite que cada área que esse som chega, certo, são áreas dadas por superfícies esféricas. E a área de uma superfície esférica é dada por 4πr ao quadrado, onde r seria o raio, né? R seria a distância do centro até o ponto que você está, no caso, observando. Beleza? Então, aqui eu trouxe uma figura só para mostrar a diferença entre área e volume, né? Embora nós não iremos utilizar essa equação aqui para o volume, que é 4/3 de πr ao cubo. Né? Então, essa ideia de usar R minúsculo ou maiúsculo, tanto faz, depende da anotação que você esteja utilizando, mas não vai diferenciar em nada. Então, para nós, o que importa aqui é essa área da superfície, que é dada por 4πr ao quadrado.
Bom, nós vamos fazer alguns exercícios utilizando essa área, beleza? Bom, já a potência ela é definida matematicamente por a razão entre a energia, que é dada em Joule, energia dada em Joule, e o ΔT, que é dado em segundo. ΔT, peraí, dado em segundo. Deixa eu ver se eu escrevo aqui, segundo. Então, Joule por segundo também definido, a gente chama de watt, né? Joule por segundo é watt. Bom, como a unidade de intensidade, a unidade não, a equação de intensidade sonora, ou intensidade do som, é dada por energia sobre A ΔT, a gente vê que esse termo aqui que aparece E sobre ΔT é a nossa potência, né? Que a potência é a quantidade de energia que você está utilizando por unidade de tempo. Então, você pode escrever a intensidade como P sobre A. E essa aqui é uma equação que a gente utiliza mais para a intensidade, né? Potência sobre área. Beleza? Então, dessa forma, a unidade de intensidade é dada pela unidade de potência, que é watt, e a unidade de área, que é metro quadrado. Então, a unidade de intensidade é watt por metro quadrado, que nós vamos utilizar nos exercícios, beleza? Bom, para você entender direitinho a diferença entre potência e intensidade, eu trouxe aqui umas figuras, né, para nós fazermos uma relação com o dia a dia, né? Por exemplo, quando você compra uma caixinha de som, como essa aqui, né, que nós estamos vendo nessa imagem, essa caixinha de som ela vai ter uma potência associada a ela, que é de 3 watts. Ou seja, ela transforma, né, a potência dela ali, que ela vai fornecer a potência de 3 watts, é 3 joules por segundo que ela vai transformar de energia elétrica para energia sonora. Tá? Então, ou seja, a potência ela pode ser definida como uma quantidade de energia por intervalo de tempo. Isso nós já estudamos em Física 1, como já mencionei, na parte de energia. Na parte quando você estuda trabalho, potência, essas coisas. Tá? Qual a diferença de potência para intensidade? Enquanto que a potência vai ser a quantidade de energia que está sendo fornecida, está sendo emitida, né, já que é uma fonte sonora, por unidade de tempo, a intensidade vai ser a quantidade de energia que chega a um determinado ponto. Tá? A gente sabe, por exemplo, suponha que essa caixinha de som estivesse aqui funcionando. Então, por exemplo, se você tem aqui um ponto A e tem aqui um outro ponto B, ou seja, uma pessoa está no ponto A, outra pessoa está no ponto B, nós sabemos que a pessoa que está no ponto B ouve um som com a intensidade menos intensa do que quem está no ponto A, já que quanto maior a distância, menor a intensidade. Né? Então a intensidade ela tende a diminuir com a distância. Certo? Nós vemos isso até na própria definição da intensidade, né? Porque a intensidade é potência por unidade de área, né? P sobre A, ou seja, é potência por unidade de área. Quanto maior for a área, o mais distante, né? Note que a área vai depender da distância, já que a área é 4πr ao quadrado. Note que esse R aqui pode ser também entendido como sendo D, nessa figura aqui, né? A figura que eu estou utilizando aqui usa-se D. Então vamos lá. Então, para vocês entenderem direitinho o que eu estou falando, certo? Essa diferença da intensidade e potência, então suponha aqui, ó, que eu pegue essa primeira área que está aqui, eu vou chamar de 1. E essa segunda área eu vou chamar de área 2. Então a intensidade que chega nessa área 1 é potência sobre 4πr. Só que R nesse caso aqui é igual a D. Então fica 4πd ao quadrado. O que acontece? O que é que vai acontecer se eu pegar essa segunda área que está mais longe? Nesse segundo caso, a intensidade I2, né, daqui a pouco eu coloquei a imagem, note que o raio, nesse segundo caso, vai ser 2 vezes D. 2D, tá aqui, 2D. Então, nesse caso aqui, I2 é P sobre 4π, 2D ao quadrado, né? Então, 2D ao quadrado fica 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 4, 16. O que é que a gente vê com isso? Que o I1 é P sobre 4πd ao quadrado. I2 é P sobre 16. Então, o termo quadruplica, né? Esse termo aqui embaixo. Ao invés de ser 4, fica 16. Então, quando você dobra a distância, né, você tem que a intensidade diminui 4 vezes, 1 sobre 4. Se você triplicar a distância,
Então, aqui para a área 3, né? Ou a terceira área aqui, né? Que está mais distante. Então, essa intensidade vai diminuir 9 vezes. Então, isso aqui é só um resultado numérico, tá certo? De como funciona a questão da intensidade, né? Quanto mais distante você tiver, menor vai ser o seu valor, beleza? Bom, mas vamos fazer aqui uns exercícios para ficar mais claro para nós. Deixa eu mudar aqui a cor, porque eu acho o vermelho um pouco ruim. Vamos lá para o preto. Uma fonte pontiforme emite ondas com potência de 540 watts. Então, calcule a intensidade dessa onda. Na letra A, o raio é igual a 3 metros. Então, só vou substituir. Como I é igual a potência sobre área. Então, como aqui vai ser a distância 1, vou chamar de I1, tá? Então, aqui R1. Então, potência. E a área é a área de uma superfície esférica, que é 4π R1 ao quadrado. Agora é só substituir. A potência já está aqui, né? 450 watts, 540 watts. E a área é 4π vezes R1 ao quadrado. Só que R é 3. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. Note que 3 ao quadrado é 9, né? Então, 540 sobre 9, 9 vezes 6 é 54. 540 por 9 dá 60. 60 sobre 4 é 15. Então, fica 15 sobre π. A π aqui é 15. Π vale 3,14. Certo? Então, a intensidade 1 vai ser igual a 15 dividido por 3,14. Deixa eu fazer a conta aqui. 15 dividido por 3,14. Que vai dar assim 4,777. Você pode arredondar para a segunda casa decimal. Vou colocar 4,78 watts por metro quadrado. Pronto. Na letra B, o raio R2 é igual a 6 metros. 6 metros. Bom, então, note que a distância dobra, né? Como a distância dobra, então a intensidade vai ter que diminuir 4 vezes. Eu vou deixar para vocês verificarem que esse resultado é verídico, né? Que é assim, tá certo? Aí vocês fazem a conta. Então, se você pegar esse valor I1 e dividir por 4, já dá certo. Mas façam a conta para que vocês verifiquem que é realmente esse valor. Se você fizer a divisão na calculadora, né? Tipo 4,78 dividido por 4, então I2 vai dar igual a 1,19. 1,19 watt por metro quadrado. Aí vocês fazem a conta da mesma forma que foi feita aqui nessa parte de cá, certo? E veem que é realmente esse valor. Na questão 2, vocês têm o seguinte: uma fonte pontiforme F emite ondas com potência constante P igual a 960 watts. Calcule. Na letra A, pede a energia emitida em 5 minutos. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou passar o ΔT, que é 5 minutos. Eu passo para segundos, né? É só multiplicar por 60, que dá 300 segundos. Deixa eu escrever esse ΔT que ficou horrível. ΔT. Então, por que eu passei para segundos? Porque é um dado SI, né? Como a potência watts é joule por segundo, então você só pode calcular a energia se o tempo estiver também em segundos, né? Então, na letra A, é só você lembrar que a potência é energia sobre ΔT. Então, o que ele quer nessa questão A é essa quantidade de energia, que é o E. Esse Ezinho aqui. Então, vamos substituir. Deixa uma setinha aqui, ó. Potência é 960. A energia é o que eu quero. E ΔT é 300 segundos. 300 segundos. Puxar a setinha novamente. Então, fica meio pelos extremos, né? 960 vezes 300.
Deixa eu fazer aqui 960 vezes 300. Dá 288.000. 288.000 joules. Pronto. Esse é o valor da energia, 288.000 joules. Na letra B, ele quer a intensidade da onda a uma distância de 4 metros, né? Mas essa questão é bem repetitiva, porque na parte A, na questão 1, você viu que é só você dividir a potência por 4πr ao quadrado, né? Então é só fazer. Na letra B não tem muita dificuldade. Eu prefiro passar para outra questão para que a gente consiga fazer mais exercícios, né? Então, na questão 3, você tem uma fonte pontiforme F emite ondas com potência constante. Sabendo-se que a distância de 4 metros da fonte, a intensidade da onda é 90 watts por metro quadrado. Calcula a intensidade da onda a 6 metros da fonte. Bom, nós sabemos que a intensidade 1 é igual a potência divididos por 4π R1 ao quadrado. Bom, como a potência aqui ela é constante, então, quando você calcular o valor de P, você pode utilizar esse mesmo valor para calcular a intensidade para o caso onde a distância é 6 metros. Então, como ficaria, né? Então, vamos substituir aqui. Intensidade em 1, 90. P é o que eu quero. E aqui eu tenho 4π e R1 é 4 ao quadrado, que é essa distância aqui, né? 4 ao quadrado. Fazendo o meio pelos extremos, eu tenho P igual a... vai ficar 4 vezes 16, né? Porque 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 16 dá 64. Que multiplicando por 90 vai dar 5.760π. Ou seja, P é igual a 5.760 vezes 3,14, que dá 18.086. Pronto, 18.086 watts. Pronto, como eu mencionei, a potência ela é constante. Então, esse valor que você obteve, de 18.086, é um valor que não vai mudar, né? A potência da fonte. Tá? Então, você vai usar agora I2 igual a potência dividido por 4π R2 ao quadrado. Esse 2 ficou grande, né? Então, aqui I2 vai ser o valor da potência, que é 18.086, dividido por 4π, vezes R2. R2 é 6. 6 ao quadrado. Aí você pode fazer essa conta na calculadora, né, que é uma conta não tão fácil. Então fica 18.086. O valor dá 18.086,4, mas você pode desprezar a primeira casa decimal devido ao número ser bem alto, né? Então, dividido por 4, dividido por 3,14, que é o valor de π, dividido por 6 ao quadrado. Bom, deu 39,9999, que é aproximadamente aqui 40 watts por metro quadrado. Pronto, aqui é o valor da intensidade 2, ou seja, a intensidade a 6 metros de distância da fonte. Note que a intensidade a 4 metros de distância é 90 metros quadrados. Está aqui o seu valor, né, que nós utilizamos, 90 metros quadrados. Então, quando a distância até a fonte aumenta, né, para 6 metros, então a intensidade diminui. Né, isso é normal. Bom, quando nós nos referimos à questão do ouvido humano, né, aí nós temos também a limitação, como acontece com a frequência. Nós sabemos que os limites de frequência inferior é 20 Hz e o limite superior é 20.000 Hz. Assim como existe um limite na questão da frequência, existe também um limite em relação à questão da intensidade. A menor intensidade que o ser humano pode ouvir é de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. E a maior intensidade é de 1 watt por metro quadrado. Nós chamamos esse limite mínimo, né, que é o limiar de audibilidade. Né, esse valor foi obtido de forma experimental, certo? E ele vale 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Já o valor máximo de intensidade que um ser humano pode ouvir, né, que nós chamamos que esse é o limiar de dor,
o seu valor vale 1 watt por metro quadrado. Quando você divide o valor máximo pelo valor mínimo, você vê que esse intervalo é um intervalo de 1 trilhão, né? 10 elevado a 12, dá 12 zeros, né? Então, o que acontece? Como esse intervalo é um intervalo muito grande, né? Um tamanho gigantesco, então a gente acostuma utilizar outra grandeza física que é chamado nível de intensidade sonora, ou nível sonoro, que é dado por beta, tá? Essa letra grega aqui, beta. Beleza? E o nível de intensidade sonora é dado por essa expressão, que é uma expressão que usa um logaritmo, né? Que vocês precisam fazer uma pequena revisão para calcular o nível de intensidade sonora, né? Fazer uma revisão aí de matemática para lembrar como é que usa as propriedades do log. Então, I seria a intensidade sonora que você a uma certa distância, e esse zero é o valor de referência que todo mundo já sabe, que eu mostrei no slide anterior, que é 10 a menos 12 watt por metro quadrado. Então, o nível de intensidade sonora, que é o beta, a sua unidade, ela é dada em decibel, né? E isso é feito em homenagem ao cientista escocês, o Graham Bell, que é o mesmo que criou o telefone, né? Bom, então tá aqui, né? A unidade de beta é decibel, né? Na verdade, a unidade é bel, mas como tem esse 10 aqui na frente, a gente chama de decibel, tá? Bom, então eu trouxe para vocês também aqui alguns níveis de intensidade sonoros e a sua intensidade correspondente para alguns eventos comuns, né? Como aqui nós temos o limiar de audição humana, que é 10 a menos 12, se você em termos de intensidade, e se for de nível sonoro é zero. Então note que na escala de nível sonoro é muito mais assim fácil de você verificar quais são os limites do ouvido humano, né? Então, menor nível sonoro que ele consegue ouvir, zero, e o maior 120. Acima disso aqui você tem um limiar de dor, né? Acima disso fica insuportável, né? Como você pode ver, ó, a decolagem de um avião a jato, ele é 10 a terceira, a intensidade é 1000 watts por metro quadrado, né? Isso aqui é muito, né, para o ouvido humano. Então, isso aqui corresponde a 150 decibéis. Essa ideia de dizer decibéis ou decibéis, os dois estão certos, tá? Geralmente, alguns cientistas, né, utilizam o plural de decibel como sendo decibéis, por homenagem a quem criou, né? Mas você pode utilizar tanto decibéis ou decibéis, porque no português sempre o plural de palavras desse tipo fica decibéis, né? Então é assim. Bom, então eu trouxe para vocês algumas propriedades do logaritmo, né? Já que a nossa equação para um nível de intensidade sonora usa um logaritmo aí, né? Então o logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos, como está aqui, ó, log de b vezes c log de b mais log de c. Inclusive o professor de matemática está aqui próximo, o professor Max, ouvindo a aula aqui, né? Bom, e o log da razão seria a subtração dos logs. Log de 10 é igual a 1. Essa propriedade aqui, log de 10 é igual a 1, ela deriva dessa aqui, né? Que log de 10 elevado a x é x. Então, se esse x aqui for igual a 1, que é esse caso aqui, 10 é 10 elevado a 1, né? Então fica log de 10 é igual a 1. Tá? O log de 1 é 0, mas essa aqui talvez a gente nem precise utilizar. E log de b igual a x, para você transformar, né, ou passar o log para o outro lado, ele transforma-se em uma potência de base 10. Então log de b igual a x, então o b vai ser 10 elevado a x. Essa aqui é bem importante, essa propriedade. Bom, então continuando nossos exercícios, você tem na quarta questão, determine o nível sonoro de um som cuja intensidade é I igual a 10 a menos 4 watts por metro quadrado. Então, como é que a gente faz? Eu uso aqui a nossa equação, que o beta é 10 log de I sobre I0. E faço as devidas substituições, né? Lembre que o I0 é 10 a menos 12 sempre, né? Então, fica beta igual a 10 log... Qual é o valor de I? 10 a menos 4. 10 a menos 4. E o valor de 0? 10 a menos 12. 10 a menos 12. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Isso corresponde a você pegar o expoente de baixo e mudar o sinal, né? É menos 12, fica mais 12. 12 menos 4, 8.
Então, beta igual a 10 log de 10 elevado a 8. Aí, lembrando da propriedade que nós mencionamos nos slides anteriores, o log de 10 elevado a 8 dá 8. Então, vai ficar 10 vezes 8. Então, beta é igual a 80 decibéis. 80 dB. 80 decibéis é o nível sonoro. Bem fácil nessa questão, né? Já a questão 5 é uma questão um pouco diferente, né? Quer dizer, na verdade, tem a mesma... a maneira de você responder é a mesma, só que aqui você tem uma intensidade que tem um número e uma potência, né? E como é que funciona nesse caso? Então, ele diz o seguinte, sabendo que log de 3 é 0,48 aproximadamente, então calcule em decibéis ou decibéis o nível sonoro de um som cuja intensidade é esse valor. Então, seria beta igual a 10 log de I sobre 0. Então, substituindo os valores, eu tenho 10 log de I. O I é 3 vezes 10 a menos 7 sobre o I0, que é 10 a menos 12. Sempre, né? 10 a menos 12. Então, esse jogo de potência aqui, ó, 10 a menos 7 sobre 10 a menos 12, vai dar igual a 10 elevado à quinta, né? Que vai ficar 10 a menos 7 sobre 10 elevado a menos 12, e fica 10 mais elevado a mais 12. O expoente muda, né, o sinal. Fica menos 7 mais 12, que é 5. Então, vai ser beta igual a 10 vezes o log de 3 vezes 10 elevado a 5. Aqui nós usamos a propriedade do log do produto é igual à soma dos logs. Então, vai ficar 10 vezes o log de 3 mais o log de 10 elevado a 5. Então, o log de 3 você tem aqui, ó, em cima. É 0,48, né? Então, beta é igual a 10 vezes log de 3, 0,48, mais o log de 10 elevado a 5, que é 5. Então, 5 mais 0,48, 5,48. Vezes 10, beta igual a 54,8 decibéis, dB. Pronto, então esse é o valor do nível sonoro para essa intensidade sonora. Beleza, galera? Então, essa é a nossa videoaula. Espero que tenha ajudado e até uma próxima. Tchau!